Olá, sejam bem-vindos à oficina do Sistema de Ensino PH. Meu nome é Guilherme, sou assessor pedagógico do PH, e o objetivo da apresentação de hoje é que vocês conheçam, numa questão macro, o que o sistema de ensino traz. E é claro, fiquem à vontade para em conversas futuras, tanto com os consultores quanto com a assessoria pedagógica, para que vocês tirem dúvidas tanto ao longo da apresentação quanto depois, tá? Então, a participação de vocês é muito importante. A qualquer momento ao longo da apresentação, vocês podem conversar com os consultores disponíveis aqui na sala do Sistema de Ensino PH. É só clicar no ícone de perguntas. Então dá para vocês conversarem tanto no chat aberto quanto no chat privado, tá bom? Se por um acaso a conexão cair, não se preocupem, em instantes a gente vai retomar ao normal e vocês não precisam nem sair da sala. É só aguardar mesmo que vai voltar e a gente consegue continuar. Agora, para que a gente possa começar de fato, eu vou apresentar para vocês o sistema de ensino PH. Então, você pode passar a próxima tela para mim, por favor? Aqui eu quero que vocês entendam numa linha do tempo. Então, do surgimento do colégio PH até o sistema de ensino. E eu, como todo professor, todo bom professor de história, eu gosto de trazer um pouco dessa contextualização para que a gente possa ir aprofundando. Então tudo começa em 1987. O PH ele começa como um curso pré-vestibular, e desse curso pré-vestibular de 87 a 89 é quando a gente atinge o primeiro lugar unificado no vestibular do Rio de Janeiro. Então isso faz com que a gente tenha um boom, né? Então há esse crescimento exponencial do sistema, e desse crescimento exponencial do colégio, a gente vai crescendo do pré-vestibular para o ensino médio em 92, e assim a gente segue nesse crescimento. Até que, de fato, em 2012, surge o sistema de ensino PH. O sistema de ensino PH, se a gente olhar aqui no final da tela, de 2012 até 2020, então a gente fala do nascimento e a gente vai falar do novo ensino médio, novos anos finais, iniciais, nova educação infantil, e a gente também coloca aqui alguns parâmetros, né? Então, BNCC. Então, aqui é importante deixar claro para vocês duas coisas. Primeiro, o material está todo atualizado de acordo com a BNCC. E o segundo ponto é que, além dele estar todo atualizado de acordo com a BNCC, a gente procura sempre trazer uma atualização contínua. A ideia disso é de garantir que, ao final, né, garantir que aos processos, a gente tem uma atualização frequente de 2 a 3 anos do material, para que os exemplos estejam sempre palpáveis, sempre factíveis, sempre próximos da realidade do aluno. Tá bom? Avançando para a próxima tela, aqui é para que vocês tenham uma noção a nível Brasil de como estamos hoje, né, de como está esse posicionamento do sistema. Então, a gente está falando do Colégio PH, que foi aquela lá, voltando em 87 que eu falei. Então, a gente está falando de 15 unidades próprias, hoje com uma média de 8 mil alunos. E a gente está falando das escolas parceiras, assim como vocês. Então, a gente está falando de mais de 260 escolas parceiras, com uma base de 70 mil alunos. O que é legal a gente observar aqui? Em todos os estados pintados em azul, a gente tem pelo menos uma escola parceira do sistema. Então, hoje, com a exceção de Rondônia, Roraima e Tocantins, em todos os estados a gente tem pelo menos uma escola parceira em PH, tá bom? Avançando para a próxima página, aqui está a base de tudo isso. Então, se eu falei para vocês do surgimento do sistema até os dias de hoje, então a gente está falando lá de 87 até a nova reformulação de ensino médio, a gente tem que falar no que o material do PH se apoia. Então, quais são os grandes 4 pilares para a construção do sistema? Então, aqui são eles. Primeiro, plataforma híbrida. Todo o conteúdo que está disposto no físico, ele também está disposto no ambiente digital. Só que não só disposto como um PDF, não só disposto para visualização, é mais do que isso. É uma ferramenta completa que vai dar todo o ensejo, tanto para alunos quanto para coordenação e professores. Então, para professores, com o que nós vamos chamar de maestro dentro do sistema de ensino PH, que é na plataforma plural, um espaço de criação de conteúdos. Para o aluno, então, a gente vai ter todo o material disposto, físico e digital. A gente vai ter mentoria online para que eles possam tirar dúvidas. Teremos conteúdos e avaliações diagnósticas ou avaliações continuadas online. E para a coordenação, tudo isso gera um relatório, seja do engajamento do professor, seja do engajamento do aluno, como está saindo a sua sala de aula ou um aluno em específico, e a gente consegue isso ver um pouco mais à frente quando a gente falar do plural, que é a ferramenta digital do sistema de ensino PH, tá bom? Segundo pilar, práticas pedagógicas, e aqui a gente evidencia uma parte, autores sendo professores. O que a gente quer mostrar para vocês com isso, autores sendo professores?
A ideia do sistema de ensino PH é que quando a gente consegue colocar esses autores que são professores e dão aula com o material que eles escreveram, é justamente que a gente possa fazer uma verificação prévia de tudo aquilo que a gente está fazendo. Ninguém melhor do que a pessoa que escreveu para verificar caso haja uma falha. Olha, nessa aula aqui eu me alonguei muito, eu precisaria de um tempo maior para poder dar esse módulo. Ou não, falar assim, olha, aqui talvez faltou um pouco mais de conteúdo. Para essa reformulação, como a gente já disse que é frequente, é garantir que esse tipo de correção, e caso haja correção no meio do caminho, a gente consiga fazer com certa agilidade. Existe também uma outra grande preocupação, que aqui é uma preocupação que acho que vai muito mais além do que a disposição do material e a construção dele físico, mas sim da construção de conteúdo. Então, quando eu garanto que eu tenho um professor que esteja em sala de aula, eu estou garantindo a linguagem desse aluno, que é o que a gente vai chamar de linguagem dinâmica. Eu estou garantindo um repertório. Então, fazer isso é fazer com que, quando o aluno ele leia um material, ele se identifique. Esse é o nosso objetivo. O material do aluno tem que ser escrito para aluno, e o material do professor escrito para professor. Então, no material do aluno, um professor que está em sala de aula, ele está próximo àquilo que o aluno vivencia, a realidade dele. Então, é garantir que a linguagem do aluno de sexto esteja presente no caderno do sexto. E assim como do ensino médio, a linguagem do aluno da terceira série do ensino médio esteja presente para esse aluno. É garantir esse tipo de especificidade. E é claro, quando a gente fala de um manual do professor, aí sim eu tenho uma linguagem mais acadêmica, aí eu tenho um material voltado com estratégias para o professor, mas um material do aluno para o aluno, tá? Partindo para o próximo pilar, a gente está falando aqui de metodologia e a gente evidencia dois pontos. Primeiro, material pedagógico de alta qualidade e gestão pedagógica que apoia professores e alunos nessa jornada da educação. O que a gente quer garantir com isso? Primeiro, a alta qualidade do material não tem que ser somente a alta qualidade da escrita pelos autores. A alta qualidade do material tem que ser num folheamento, tem que ser numa capa, então é garantir que esse material tenha um bom design, um design limpo, algo que seja de fato atrativo para os olhos de quem esteja vendo, seja um pai, na hora que vai na sua sala numa campanha de matrícula, que ele vai conhecer a escola, e também para o aluno. O aluno precisa se identificar com aquele material que ele tem em mãos. E a gente precisa que não só que ele se identifique, mas que eu tenha bons textos, que eu tenha boas imagens, que eu tenha bons referenciais, que aí sim eu consigo garantir um material pedagógico de alta qualidade. E quando a gente fala de gestão pedagógica que apoia professores e alunos, isso aqui não é só na metodologia, isso aqui é na construção do todo. Então, isso é garantir desde uma prova que vocês fazem, um simulado, uma aula no dia a dia, ou um relatório, quando a coordenação for ler, de desempenho de provas, desempenho de avaliações, ou olhar a escola como um todo, tá? E aqui a gente tem o último pilar nessa tela, que é quando a gente fala de nosso DNA. Ele é o último, mas ele poderia facilmente ser o primeiro, que é quando a gente fala de um foco na formação para um foco no resultado. Então a gente entende que o resultado é consequência, e o resultado ele aparece a partir de uma boa formação. Então, se o PH surgiu como um curso pré-vestibular, os resultados estão presentes. Só que eu quero muito mais do que isso. Eu quero garantir que meu aluno, quando ele saia da escola, faça sentido o que ele tem aprendido. Não é aprender por aprender. O saber tem que ter significado. E é isso que a gente quer. Então, essa formação, ela vai desde a educação infantil e ela vai permear por toda a etapa que o aluno está conosco, até o ensino médio, até o pré-vestibular. Então, é garantir que os exemplos, que tudo aquilo que ele aprenda, de fato ele aprenda, e não que ele decore para fazer uma prova, tá bom? Então, aqui a gente fecha os 4 pilares, que é o ensejo, a construção disso tudo, e a gente parte para a próxima tela. Então, nessa próxima tela, tem aqui alguns resultados do Colégio PH, não quero entrar no detalhe, mas aqui a gente consegue ver, então, por exemplo, IME, ITA, que no meu ponto de vista são dos vestibulares mais difíceis hoje a nível nacional, então Escola Naval, FGV, então os primeiros lugares de como isso aparece, então aqui no IME, 37 aprovados do total no Rio, então é bem proeminente o resultado disso. E se a gente olhar numa próxima tela, agora a gente vai falar não do colégio PH, mas das escolas parceiras que utilizam o sistema há pelo menos 3 anos. Então, o Colégio Motivo em Pernambuco, o Colégio Invictus aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, o Colégio Integrado Jaó, em Goiânia. Então, aqui a gente tem alguns dos resultados, é claro. Talvez a grande preocupação de resultado seja para as escolas que têm o ensino médio. Só que a nossa grande preocupação não é só em resultado, só em aprovação.
Como eu já disse, é dessa formação como um todo. Então, é olhar as especificidades. Então, se eu estou falando de educação infantil, é olhar para os campos de experiência e entender como que eles aparecem, como que eu posso explorá-los e trabalhá-los. Pensar em educação infantil e quais apoios que o professor precisa. Então, é traçar toda uma estratégia de psicomotricidade. Então, a gente tem uma autora que pegou todo o material hoje da educação infantil e escreveu estratégias de aula de como trabalhar psicomotricidade na educação infantil. O material de grafomotricidade, que é quando a gente está falando do momento de letramento, de construção desse processo. E mais do que isso, então a gente está falando dessa formação da educação infantil e também a gente vai falar da BNCC, né? Então a Base Nacional Comum Curricular, então a de habilidade e competência, de como eles vão aparecer em todo o processo. Então avançando aqui para a próxima tela, aqui a gente vai falar um pouco do que as escolas parceiras nossas dizem sobre nós. Então, aqui é uma percepção das parceiras. Esse aqui foi um dado que a gente levantou em 2018, no final do ano. E essas palavras, pelo tamanho delas, é o quanto elas apareceram. Então, quanto maior, mais elas apareceram. Então, a gente está falando de livro didático mais sistema de ensino. Então, é trazer o melhor dos mundos, né? Então, quando a gente fala livro didático, ele tem uma estrutura mais densa, uma estrutura com bastante conteúdo e profundidade, e o sistema de ensino com muitos serviços. Então, a gente está falando aqui de assessoria pedagógica, a gente está falando de encontros de mantenedores, encontro pedagógico, a gente está falando de simulados e provas. Então, é garantir que no sistema PH, no sistema de ensino PH, tudo isso apareça. Então, a gente estruturou todo o sistema de ensino a partir do livro didático. Então, ele é pensado em cadernos e também com todos os serviços que um sistema de ensino oferece. Então, aqui também vão aparecer resultados em vestibulares, ensino forte, pluralidade, autonomia para o professor e controle para a coordenação, contextualização. E tudo isso vai ficar muito claro ao fim da apresentação quando vocês verem todo. Então, partindo aqui para a próxima tela, o que, que a gente consegue ver? Aqui é a capa, isso aqui já é um material que a gente está falando dos anos finais. Então, o que, que aparece na capa para esse aluno? Então, a primeira coisa, abriu antes de iniciar o módulo, que a gente vai chamar de módulo no PH. A estrutura, como a gente pensou no material, ela é tudo modular. Esses módulos eles podem durar uma semana ou uma quinzena, a depender do conteúdo a ser explorado e o conteúdo a ser trabalhado ali. Então, antes disso, a partir do Fundo 2 ou dos anos finais, como a gente chamou hoje de acordo com o BNCC, a gente já traz na capa para o aluno quais são os objetos do conhecimento e quais as habilidades que a gente vai trabalhar nesse conteúdo a ser abordado. Qual que é a ideia disso? Como eu disse para vocês, eu também sou professor de História. Então, é garantir que meu aluno não vai levantar a mão e falar assim, professor, para que eu vou aprender isso se isso já aconteceu? Mas, professor, isso está no passado, não tem por que eu aprender. Então, quando eu trago os objetos do conhecimento, eu estou mostrando o que ele vai aprender e quais habilidades eu quero que ele desenvolva. Então, eu já começo a mostrar para os alunos a partir dos anos finais. Então, para os anos iniciais, eu trago isso numa estratégia, no manual do professor. E para a educação infantil, é claro, ainda a gente não fala de habilidade e competência, a gente está falando dos campos de experiência. Tá? Avançando, o que a gente consegue ver já aqui nessa próxima tela? Aqui também está a carinha do material do ensino médio. Então, aqui a gente tem dois módulos. O módulo 7, quando a gente fala de espaço rural do Brasil, e o módulo 9, de dinâmica impulsiva. Aqui vocês podem ver que os objetos do conhecimento eles seguem aparecendo assim como as habilidades. E aqui nas habilidades, não sei se fica nítido para vocês, mas caso não, vocês verão no material físico ou dentro do plural depois, procurem os consultores para que eles possam passar essa senha de acesso para vocês. Aqui eu tenho os objetos de conhecimento e tenho as habilidades. E aqui nas habilidades eu vou ter algumas habilidades marcadas, como por exemplo aqui no Espaço Rural do Brasil. Lá embaixo eu vou ter habilidade 15. E eu tenho outras habilidades que não vai estar com esse Hzinho e com essa numeração. Por quê? O que a BNCC nos exige, o que é o cobrado no Enem? Quando eu falo de Espaço Rural do Brasil, é somente habilidade 15. Mas se a Base Nacional Comum Curricular é a base, como que eu posso fazer para que os meus alunos eles vão além da base? Como eu posso fazer para explorar mais isso com eles? Então, tem outras habilidades que foram elencadas pelos autores do material que podem ser trabalhadas no Espaço Rural do Brasil. Então, aqui abaixo, todos esses pontinhos são outras habilidades que a gente também vai explorar para que sejam trabalhadas no material. Não só no Espaço Rural do Brasil, aqui a gente também vem dinâmica impulsiva, e vocês verão isso durante toda a construção do material. Então, aqui nessa tela, fica claro como é a composição do material por dentro. Então, esse aqui é um material de ensino médio, mas essa composição das sessões
elas estão presentes desde a educação infantil. É claro, eu tenho sessões específicas a serem exploradas e trabalhadas em cada faixa etária, mas essa sessão que a gente vai chamar de para começar, ela estará presente desde a educação infantil. Então, qual que é a ideia desse para começar? O para começar, ele nada mais é do que uma contextualização da minha aula. Então, se eu já estou mostrando previamente para esse meu aluno quais são os objetos do conhecimento e as habilidades que ele irá desenvolver, a ideia do para começar é que eu contextualize. A ideia do para começar é que, de fato, eu traga o mundo para dentro da sala de aula. Para que nisso eu não tenha aquele aluno que vai perguntar, mas professor, por que eu vou aprender isso? Ou onde eu vou utilizar isso na minha vida? A ideia é já mostrar do mundo real onde isso é utilizado. Então aqui, eu vou utilizar como exemplo para que vocês possam ver a segunda imagem. Então aqui a gente tem esse para começar. Um homem sentado num carro, na primeira imagem, como se ele estivesse dirigindo. E essa segunda imagem é como se fosse um acidente de trânsito. Então esse airbag estoura. Então aqui eu estou contextualizando aquilo que vem na sequência, aquilo que eu vou falar para meu aluno. Então aqui eu estou falando de segunda lei de Newton. Então se eu falo, olha, a segunda lei de Newton é, e leio para ele qual é o significado disso, não vai ficar claro. Então a ideia do para começar é falar assim, olha, hoje a gente vai trabalhar com a segunda lei de Newton. Só que antes disso, vamos entender como ela se dá, ou onde ela está presente, onde ela acontece. Então aqui a gente tem um exemplo factível disso. A gente vai palpar, né? A gente vai mostrar para o aluno onde isso aparece. Bom, assim como todo home office, né, eu também estou em casa, então possivelmente vocês ouvirão barulhos externos, barulhos de rua. Eu moro numa avenida movimentada aqui da cidade de São Paulo, então eu já peço desculpas prévias para vocês caso isso ocorra, tá? Partindo para a próxima tela, então a gente contextualizou. Para começar, é sempre uma contextualização. É o momento onde eu vou trazer o mundo para a sala de aula. Então, depois disso, eu vou ter uma sessão que chama Para Aprender. E ela também está presente desde a educação infantil. A ideia do Para Aprender agora é, de fato, trazer o conteúdo. Então, eu trago o mundo para dentro da sala de aula e agora, de fato, eu vou explorá-lo. Aqui eu vou trazer o conceito, aqui eu trarei questões, aqui, de fato, eu vou decorrer o tema. Então, essa é a ideia do Para Aprender. Então, tudo tem uma ligação, tudo tem uma linearidade. E as sessões, elas aparecerem desde a educação infantil, não todas elas, mas essas duas que eu mostrei, é justamente para esse aluno que acompanha a escola desde a educação infantil, ele cresce junto com a escola, né? Ele já tem essa semelhança, ele já sabe o que vai ser trabalhado quando eu falo de para aprender ou quando eu falo de para começar. E agora uma questão específica que eu vou ter aqui, já nos anos finais para o ensino médio, é a situação problema. Então, qual que é a ideia da situação problema? Se eu trouxe o mundo para dentro da sala de aula, agora eu preciso devolver a sala de aula para o mundo. E como que eu vou fazer disso? Eu vou pedir para que esse meu aluno escreva, para que ele se posicione. Então, a situação problema vai exigir de complexidade desse aluno que ele, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, que ele resolva um problema do mundo real com aquilo que ele acabou de aprender. Então, a situação problema vai exigir esse nível desse aluno. A ideia disso aqui, da situação problema ela aparecer, não é só para que ela apareça numa matéria, ela aparecerá em todas. Então, em todas as disciplinas eu vou ter a situação problema. Então, em todas as disciplinas, eu vou estar colocando em prática aquele conteúdo que meu aluno acabou de aprender. Então, o saber passa a fazer sentido. Essa é a ideia, que o saber faça sentido. Então, a situação problema, além de estar presente em tudo, meu aluno escrever, eu estou trabalhando com ele, além da minha disciplina convencional enquanto professor, produção de texto. Eu estou preparando esse meu aluno, inclusive, para fazer uma boa redação. Eu estou trazendo temas que talvez sejam transversais, temas a serem explorados que vão além do que a disciplina em específico trabalharia. Então, eu estou colocando em prática, de fato, aquilo que meu aluno aprendeu, ou que ele acabou de aprender. Tá? Seguindo na apresentação, aqui eu vou trazer um pouco para vocês da carinha do manual do professor. Então, o que o manual do professor do PH difere dos outros manuais de professores de outros sistemas de ensino? Alguns pontos. Então, quais são eles? Primeiro,
A gente vai trazer as habilidades no manual do professor. Então, quais habilidades serão exploradas e como o professor pode trabalhá-las, então, objetos do conhecimento e habilidades. A gente traz também estratégias de aula. Então, como eu disse, o material do PH ele é tudo pensado num modelo modular. Então, a escola tem liberdade, o professor tem liberdade para, dentro daquele módulo, ele dar o conteúdo à sua maneira. Olha, minha aula de hoje está fluindo bem, eu vou seguir com o conteúdo. Ou, olha, hoje talvez seja melhor entrar com perguntas porque eles estão mais agitados ou por alguma ocorrência dentro da escola. Então, existe essa liberdade para que dentro do módulo o professor trabalhe. Para nós, o importante é que no fim do módulo, o conteúdo todo seja dado. Tá? Então, quando eu trago estratégias de aula, eu estou falando que eu trabalho com essa liberdade, essa flexibilidade para o professor, com essa ideia de não engessar a escola. Olha, mas se eu tenho um professor mais novo, ou eu tenho um professor que trabalha nesse modelo de aula-aula e ele gosta, na estratégia de aula, eu vou trazer a aula que o autor dá. Então, o autor, quando ele leciona essa aula, ele começa na página tal e vai até a página tal, parando em tal parágrafo. Então, é trazer, é claro, isso aqui não precisa ser seguido, mas é trazer para o professor mais uma possibilidade. Então, se ele quiser acompanhar como a aula do autor, ele tem essa possibilidade de acompanhar como a aula do autor. Gabarito comentado, então a gente está falando para o ensino médio, a gente está falando não só para o ensino médio, me corrigindo, a gente está falando no todo, que eu vou ter gabarito comentado para esse professor poder fazer um acompanhamento, e o EAD. Qual que é a ideia do EAD? Então a nossa preocupação não é somente com o aluno, como a gente já disse lá atrás. Aqui também é garantir formação para esse professor. Então eu vou, ao longo do ano, não é? Eu não sou eu, nós, o Sistema de Ensino PH, vamos fornecer para as escolas parceiras cursos de formação. O tema pode ser específico, voltado à disciplina dele, como pode ser temas transversais dentro da educação. Então, por exemplo, um tema do ano passado, como BNCC da educação infantil ou BNCC do ensino médio. O ensino médio talvez tenha tido as maiores mudanças nessa ressignificação da construção pedagógica. Então, eu trago um curso para a formação desse professor, um curso certificado, para que ele possa fazer e aprofundar os seus conteúdos. Tá? Partindo para a próxima tela, então, saindo do manual do professor, mas ainda falando dele, a gente vai trazer outro tipo de observação. Como eu já disse, nada precisa ser utilizado caso a escola não queira, mas caso ela queira, nós também damos sugestões de quadro ou sugestões de logos, a depender da regionalidade onde você está, como que você coloca essa nomenclatura. O que são essas sugestões de quadro? A sugestão de quadro nada mais é do que o quadro ou a lousa que o autor do material utiliza quando ele vai lecionar esse determinado conteúdo. Então, o que é geografia e estudo? E aqui eu tenho esse exemplo. Então, caso o professor das escolas de vocês olhem isso aqui e falem assim, olha, legal, eu posso trabalhar com isso aqui, eu posso explorar, eu posso utilizar na minha sala de aula. Ou ele pode olhar e falar assim, legal, algum exemplo eu posso adaptar para a minha aula. Ou não. Ou ele pode simplesmente falar, muito bom esse quadro, mas eu prefiro o que eu utilizo. E não tem problema nenhum. É garantir essa flexibilidade. Mas é dar ensejo, é dar bagagem para caso o professor queira, tá bom? Partindo para a próxima tela, a gente vai falar um pouquinho de avaliações e diagnósticos, tá? Então, avançando aqui em avaliações e diagnósticos, o que eu vou trazer para vocês? O que a gente oferta. Então, o que compõe a oferta do PH de provas e simulados? Mais uma vez, o PH ele prisa muito pela flexibilidade e autonomia das escolas parceiras. Então, eu fornecer essas provas, esses simulados, não significa que vocês tenham a necessidade de utilizá-las. Utilizam se fizer sentido, caso vocês queiram, tá? Então, para os anos iniciais, a gente vai ter o que a gente vai chamar de provas semestrais, em junho e novembro, provas bimestrais em abril e setembro, e em outubro, provas diagnósticas do segundo ao quinto ano. Lá, se agora a gente avançar um pouquinho para os anos finais, eu vou ter provas bimestrais, só voltando um pouquinho a tela, eu vou ter provas bimestrais, também tem em agosto mini simulado Enem, para ser aplicado para o nono ano, em outubro prova diagnóstica, também para o nono ano, e para o médio, provas bimestrais e simulados SOMOS. Por que esse simulado Enem é SOMOS e não simulado Enem PH? Porque a gente faz a correção TRI.
E para fazer uma boa correção TI, né, teoria de correção ao item, eu preciso ter um grande volume de pessoas utilizando, para que aí sim eu tenha grandes marcadores e fazer isso o mais assertivo possível. Então, toda a Somos Educação utiliza o mesmo simulado Enem, para que a gente de fato consiga explorar a fundo um TRI de verdade, tá bom? Então, aqui agora a gente consegue fazer a leitura dos relatórios de desempenho. Então, após a aplicação das provas bimestrais ou simulados, ou as provas semestrais, a gente tem esse seguinte ponto aqui: análise de rendimento do aluno e análise de rendimento da escola. Qual que é a ideia dessas análises? É a partir de uma prova externa, eu olhar para o desempenho desse meu aluno. Então, eu consigo olhar por disciplina como esse meu aluno se saiu e numa média geral. Caso, olha, meu aluno não se saiu bem, eu estou olhando aqui para a prova do João, do sexto ano, e não teve um bom desempenho. Então, é criar estratégias para que quando a gente fechar esse ano letivo, o João de fato tenha aprendido o conteúdo. E a mesma coisa quando a gente consegue olhar para a análise de rendimento da escola. Eu consigo olhar por turma ou a escola como um todo. Qual que é a ideia disso? É a partir de uma prova externa, a escola saber em percentuais como ela se localiza ou como foi o resultado dela em cima da aplicação de uma única prova ou de mais de uma prova, tá? Então, o que a gente consegue olhar? Média geral, em percentual. Então, é importante salientar isso. No PH, a gente não cria esse ranqueamento de qual a melhor escola ou qual a pior escola em desempenho. A ideia não é essa. É que as escolas parceiras, de fato, elas sejam parceiras. E que no encontro pedagógico, no encontro de mantenedores, essas escolas, elas troquem experiências. E não que elas compitam entre si, tá? Então, quando eu olho essa média geral, eu tenho dois gráficos aqui. A média geral da escola, e se eu separar os 20% melhores alunos, como ficaria essa média, tá? E também criar estratégias. Então, olha, a partir dessa leitura que a gente olha, a gente vê que biologia, a escola não se saiu muito bem. Então, a gente pode olhar por questão, quais os erros e acertos, e também olhar o que a gente precisa retomar de conteúdo. Falar assim, olha, então eu vejo aqui que eles não entenderam o referencial sobre corpo humano. Então é retomar com esse conteúdo. E a gente consegue fazer isso em todas as disciplinas, olhar questão por questão. Não só o macro, mas também olhar para o micro. Não só para a escola, mas também para a turma. E não só para a turma, como para o aluno individualmente. Tá bom? Então, avançando agora aqui para a próxima tela, a gente de fato começa a explorar o conteúdo digital. Então, se tudo agora que a gente mostrou foi a disposição do material físico, agora aqui a gente começa a trazer os diferenciais que o sistema PH tem quando a gente vai falar do plural e quais as ferramentas que estão dentro do plural. Primeiro, avaliação continuada, que são os PHs, ou PHzinhos, como a gente acabou apelidando em algumas regiões. A ideia desses PHs é que eles funcionem como, de fato, uma avaliação continuada ou um diagnóstico daquela minha aula que eu dei. Então, como isso acontece? Digamos, a gente está falando hoje dessa semana, então nessa semana eu estou aplicando o módulo 3 na minha escola. Daqui a uma semana, daqui a duas, a depender do conteúdo, se ele é semanal ou quinzenal, online, dentro do plural, o meu aluno vai fazer o PH referente ao módulo que ele viu. Então, qual que é a ideia disso? Quando o meu aluno ele refaz, ele não está refazendo a matéria inteira de história, por exemplo. Ele vai estar refazendo o que estava tratando sobre Revolução Russa, ou Revolução Francesa, o descobrimento do Brasil, o tema específico do módulo. Então ele vai me responder 10 questões, isso aqui eu estou falando para os anos finais e para o ensino médio, 10 questões por disciplina sobre o conteúdo dado. A ideia é que eu consiga ver antes da aplicação de uma prova, seja da semana de provas ou das provas bimestrais ou semestrais do colégio, é que eu possa olhar para o que esse meu aluno acertou, o que ele errou, e eu tenha tempo de retomar isso. Eu tenho tempo de refazer com ele, caso seja necessário. Então, tanto a turma quanto o aluno individual. Então, são 10 questões por disciplina por semana. Além disso, aqui também nos PHs, antes do aluno responder as questões, para os anos finais, eu vou ter em português e matemática um vídeo autoexplicativo de conteúdo
E para o ensino médio, eu vou ter para todas as disciplinas. Então, antes ele responder, ele já vê esse vídeo prévio, para ajudá-lo a fixar esse conteúdo, tá? No próximo, eu tenho aqui, ó, plantão de estudos. Qual que é a ideia? Pode retomar o slide anterior. Aqui no plantão de estudos, que é esse segundo quadrinho que aparece, eu tenho mentores e tutores online, respondendo dúvidas dos meus alunos 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, olha, meu aluno foi fazer o PH, foi lá na questão e ficou com dúvida. Ele precisa esperar o próximo dia para poder tirar dúvida com o tutor? Não. Ele pode entrar aqui no plantão de estudos e conversar com o tutor ou o mentor. Então, essa série de tutores, esses 200 tutores, é para que possa ser tirado dúvida. E quais dúvidas? Só em cima dos PHs? Então, não. Qualquer tipo de dúvida que esse aluno tenha. Está com dúvida dos PHs? Ele pode tirar. Está com dúvida de conteúdo da apostila, do caderno, do exercício ali que a gente estava explorando? Aqui no plantão de dúvidas ele consegue tirar qualquer dúvida. E o mais legal disso é que o tutor ou o mentor, ele não vai dar uma resposta. E a ideia de fato é que ele não dê, é que ele leve o aluno a encontrar a sua resposta. Então, nem que ele fale assim, olha, volte na página e releia o parágrafo, leia, volte no PH e releia a introdução, ou mandar conteúdo, falar, olha, assista essa videoaula, vamos fazer juntos, tá? Então, isso fica muito claro quando a gente fala de ciências humanas. E quando a gente está falando agora, então, de matemática, por exemplo, que meu aluno está fazendo um cálculo e ele ficou com dúvida, como ele vai responder? Então, ele pode tirar uma foto e enviar para o tutor, e o tutor ajudá-lo nessa resolução do cálculo a encontrar a resposta, tá bom? Material de apoio que aparece aqui. Então, todo o material físico para professor e aluno também está disposto no ambiente digital. Então, aqui, como eu disse lá atrás, é muito mais que um PDF. O professor e o aluno eles podem grifar, criar caixas de texto, colocar hiperlink. Então, olha, o professor ele está com aqui ó, um conteúdo pronto já, porque ele está usando o manual do professor. Ele quer criar um hiperlink para quando ele reproduzir isso na sala de aula, ele só clique e leve para um vídeo. Ele consegue fazer isso. Tá? O aluno, eu esqueci o material na escola, eu estou indo para a casa da minha avó e vou ter prova. Então, ele tem o material do caderno físico digitalmente. Então, ele pode entrar aqui e acessar todo o conteúdo. Tá? Isso via celular, via tablet ou via computador. Relatórios. Então, do mesmo modo que eu mostrei os relatórios de provas, bimestrais, semestrais e simulados, também os PHs não geram relatório. Então, aqui o que eu consigo ver? Primeiro, que aluno fez, que aluno não fez, qual o percentual de acerto individual por aluno por turma. Eu consigo olhar também quais questões meu aluno deixou de responder. Eu consigo saber quanto tempo meu aluno passou logado. Então, olha, respondeu 80 questões aqui do ensino médio em 5 minutos. Então, eu sei que esse meu aluno rolou. Então, é saber o tempo que ele passou logado e quantas vezes ele acessa a plataforma. Então, dá para saber até qual é o nível de engajamento dos meus professores e dos meus alunos. Tá? Em comunicação, tem muitas escolas que têm um aplicativo de comunicação. Olha, eu quero enviar para os pais ou para o aluno algum tipo de mensagem e tem esse aplicativo à parte. Dentro do Plural, a gente já fornece essa ferramenta de comunicação. E a ideia dela qual é? Essa comunicação é de uma mão única, então a escola pode enviar para o aluno, não esqueça da semana de provas, ou enviar para os pais o boletim do aluno, ou chamando ele, convidando eles para irem até a escola, seja para uma reunião de pais ou um evento que vocês estejam fazendo. Eu consigo, enquanto gestão, falar com os meus professores e só permite a resposta de um aceito, de um lido. Então, qual que é a ideia? Não criar mais um canal, não ser mais um WhatsApp. Porque a gente sabe que se o pai ele puder nos procurar via WhatsApp, e-mail e na escola, ele vai. E se em um desses canais eu não respondo, ele pode falar que eu não respondi. Então, a ideia de uma mão única é que seja uma comunicação da escola para com os seus, e não vice-versa. Tá? E agora o maestro. Qual que é a ideia do maestro? O maestro é um espaço de criação de conteúdo do professor. Então, o professor, ele pode criar todo tipo de conteúdo. Por exemplo, quero trabalhar com metodologias ativas. Então, ele pode previamente enviar um vídeo, um podcast, um PowerPoint, questões, um texto para os alunos e explorar isso na sala de aula. Ou não, eu quero utilizar o Maestro, porque eu quero utilizar o banco de questões do Maestro. Hoje a gente tem 150 mil questões
no banco. Então, eu quero utilizar para fazer uma prova. Ah, olha, eu quero fazer uma prova online. Então, online, dentro do Maestro, o professor ele pode criar a prova e delimitar o tempo de resposta de cada uma das questões ou de abertura de fichamento. Ah, não, eu não quero utilizar uma prova online, eu quero exportar isso para o Word, imprimir e entregar para os meus alunos. Também é possível fazer, com exceção das questões que têm o direito autoral, porque a gente não consegue essa reprodução física, somente no ambiente digital, tá bom? Aqui a gente consegue ver pelo aplicativo ou pelo computador qual é a visualização desse aluno. Então, se ele clica no estudo orientado, que são os PHs, nessa próxima tela, a gente já consegue mostrar o que aparece para ele. Então, olha, tá ali, ó, PH. Clicou no PH, vão aparecer as questões, as que ele já respondeu. E ali no último a gente vê que ele respondeu 2 questões de 5. Então, se ele clicar para responder, nessa próxima tela já vai aparecer para ele o vídeo para que ele possa assistir e as questões para ele responder. Então, próxima tela, por favor. Então, assistiu o vídeo, as questões elas são todas de múltipla escolha, o aluno escolhe a questão para ele responder, e na próxima tela, quando a gente avança, vai aparecer qual foi a questão que ele respondeu. Olha, eu estou com uma dúvida aqui. Ele pode voltar e conversar com os mentores. Ou então, não, está tranquilo, ele pode ir para a próxima questão também, tá? E ao término do prazo, então a gente dá um prazo de abertura e de encerramento, vai aparecer para esse aluno qual questão ele acertou, qual questão ele errou, qual ele não respondeu e se o vídeo foi assistido ou não, tá? Então, se ele foi lá, respondeu a questão, viu que estava errado, ah, mas por que está errada? Qual é a correta? Então, nessa tela dá para ver a C é errada e a E, por que ela está correta, como explicação abaixo. E se mesmo assim ele ainda ficou com dúvida, ele acha que a anterior é correta, ele pode tanto conversar com o professor da escola, como ele pode conversar direto com o tutor ou mentor também, tá bom? Próxima tela, por favor. Os alunos adoram. É um processo de engajamento, ele não é tão rápido, a gente está falando de mais ou menos de 2 a 3 meses, mas aqui é quando a gente olha dentro do Twitter, que é hoje a rede social mais utilizada, né, pelos mais novos, pelos alunos, o que eles falam. Então, acabei o plural de aulas de aceleração vetorial e acertei tudo, amo. E o plural que respondeu minhas dúvidas, dando exemplos de Star Wars, Game of Thrones e Harry Potter, melhor plataforma. Então, é todo um processo de engajamento. Mas uma vez que ele acontece, os alunos adoram utilizar. Próxima tela, por favor. E aqui mostrando um pouquinho da funcionalidade do maestro. Então, aqui tem uma contextualização de tudo isso que eu falei, essa gestão da prática pedagógica, da aula-aula, de poder trabalhar com metodologias ativas, do banco de questões. Então, aqui na próxima tela, a gente vai ver como isso acontece. Então, aqui fica nítido as possibilidades que o professor tem. Então, é possível determinar a data e horário de início e término de uma atividade, tempo para a resposta. Então, olha, eu, professor de ensino médio, quero estipular mais ou menos o tempo de resposta que o Enem coloca por pergunta. Eu posso fazer isso. Momento da liberação da correção, então, se vai ser após a resposta, após responder a atividade ou após encerrar o prazo. Então, fica a critério do professor. E a liberação do gabarito junto ou não da correção. Então, com o maestro, com essa possibilidade de criação de atividades ou provas, é garantir para o professor que, ao término daquilo que ele determina, ele já terá o percentual de erros e acertos da turma ou individualmente de cada um dos seus alunos, assim como para com o aluno. Ele já sabe o que ele acertou, o que ele errou, de acordo com a determinação que o professor colocou. Então, após responder a atividade, ou após encerrar o prazo. Isso aqui possibilita as escolas que querem ter um cunho mais digital ou que querem explorar a plataforma de uma outra maneira na sua sala de aula. Olha, para trazer para mais próximo dos meus alunos, eu fiz uma atividade online. Ou então, olha, eu quero utilizar isso aqui para que eles façam em casa como uma atividade. Então, é dar possibilidades. A ideia é não engessá-los, e sim dar possibilidades ao trabalho de vocês. Então, é isso que a gente quer garantir com essa questão do maestro, tá bom? Agora a gente já vai partindo mais para o fim da nossa apresentação, que é quando a gente vai falar dos serviços oferecidos. Então, uma escola que é parceira PH, o que ela tem, o que compõe os serviços dela? Então, encontro pedagógico, a gente faz esse encontro anualmente por regiões do Brasil.
Encontro de gestores, esse é um encontro que acontece no Rio de Janeiro, que é o berço do sistema de ensino PH. O convite é feito para todos os gestores de todas as escolas parceiras para que eles possam participar, com temas voltados para a gestão de escolas. Então, um encontro pedagógico de fato com cunho pedagógico, onde gestores com perfil de gestão. Um encontro de marketing também, que ele acontece em 2 momentos no ano. Esse ano aconteceu em 2 momentos. Então, para a oferta do ano que vem também a gente tem ele nível Brasil, acontecendo em diversas localidades. Então, no momento acontece no Sudeste, no outro momento ele pode acontecer no Nordeste, depois no Norte, no Sul, que a ideia é justamente contemplar a todos. Então, isso acaba sendo uma estratégia de trabalhar onde as escolas aparecem mais. Aulão PH, então, o aulão ele é promovido também com encontros regionais, então ele ocorreu no último ano em Fortaleza, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ideia do aulão é para esses nossos alunos de ensino médio, para que eles possam ter uma aula de pré-vestibular, um aulão mesmo, com os autores do material, então todos são convidados a participar. Assessoria pedagógica, o time do qual eu também faço parte. A assessoria estar presente dentro das escolas é garantir que o cunho pedagógico seja levado para todos. É ajudá-los, seja na estruturação do calendário de vocês, ou pensar a grade horária, até o fato de decorrer quando a gente vai falar de como o resultado aparece, de como ler um relatório, de como a gente pode auxiliá-los, seja numa apresentação para alunos, seja numa apresentação para com os pais, tá bom? E aqui a gente tem mais alguns serviços nessa próxima tela, que são PhD. A ideia do PhD é de fazer uma imersão das escolas parceiras no colégio PH, então elas conhecerem as raízes, como acontecem as coisas no colégio. Disso saem grandes aprendizados, tanto para com o colégio, tanto para com as escolas parceiras. Então é realmente um espaço de troca que há entre escolas, e também PH para coordenadores. Esse é online, dentro do plural também, dentro da plataforma do sistema de ensino PH, a gente vai ter PH para coordenadores. Como funciona o PH para coordenadores? Os conteúdos eles podem ser dispostos em vídeo ou apresentações em PowerPoint, com conteúdo para coordenação pedagógica, para orientá-los, para ajudá-los a conduzir esse processo nas escolas. PH na escola, do mesmo jeito que a gente faz o encontro pedagógico, como eu disse, ele ocorre a nível Brasil, e no ano passado nós tivemos 2, nem sempre é possível que todas as escolas participem, ou todos os professores. Então, PH na escola acontece como uma espécie de oficina dentro de uma escola na região que convida as demais escolas para ter esse espaço de troca de conhecimento. Então, o assessor, assim, não só o assessor da escola, mas outros assessores vão palestrar nesse evento, assim como outros palestrantes, levando mais conteúdo para vocês, aumentando a bagagem, o repertório da escola, e formação de professores. Essa formação de professores é o que eu disse lá no manual do professor, lá no EAD. É garantir que os professores também tenham uma boa formação, assim como os alunos. Então, é garantir que eles sempre estejam atualizados e sempre com novos conteúdos voltados à educação, tá bom? Agora aqui, eu já vou encerrando com vocês. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer conversar com todas as escolas, poder falar um pouquinho sobre o sistema de ensino PH. Vão conversando aqui conosco no chat. Então, para maiores informações ou dúvidas, caso vocês tenham, entre em contato com os consultores através dos chats privados. Peça para que esses consultores nos procurem, caso seja muito específico, a gente também vai ajudá-los a tirar essas dúvidas. E agora, já que encerrei, eu vou voltar para a plenária virtual para que a gente possa dar continuidade ao Summit Somos 2020, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima.